que é feito em algum determinado momento, ele tem um retorno. Às vezes não aquele retorno inicial, mas a gente sempre vem trazendo as condições. E a condição do projeto do Abraço Verde que a gente está iniciando com vocês agora é uma vertente que vem de encontro com a necessidade do assentamento, que foi uma demanda que vocês trouxeram para nós, que foi aquela última reunião que eu tive presente, conversei com vocês a respeito, e aí falou como a gente poderia trabalhar essa área de reserva legal vinculada ao lote. Então, em diálogo com São Paulo, a gente foi conversando qual que era a proposta. A proposta é o quê? É um uso sustentável dessa área. E qual seria a metodologia mais adequada para isso daí? Seria o sistema agroflorestal, onde você vai estar combinando espécies arbóreas, né, as nativas, como eu expliquei na última vez, nativas com frutíferas, e também o cultivo anual agrícola também pode estar no início na implantação do sistema, ele pode estar entrando, né? Que a ideia que a gente vai apresentar hoje é o quê? Como é que funciona? O Hannes vai estar falando um pouco da metodologia de como implantar, entendeu? Por exemplo, porque o SAF ele tem que ter um desenho definido, ele tem que ter uma proposta para a gente conseguir o objetivo que é qual? Obter um alimento saudável e equilibrar aquele ambiente que está degradado. Hoje a área de reserva vinculada ao lote de vocês está como? Está ocupada por pastagem, não é isso? E não é a proposta, entendeu? Apesar de hoje ela ter uma função, do gado tá indo lá, comer o alimento, aquela pastagem que cresce lá, não é essa a proposta. Só que aqui o pessoal Tá tá cercado. Cercado? Tá. Então melhor ainda. Tá isso aqui. Só que o que acontece? É a braquiária, o capim ou o colonhão, né? A braquiária, tanto a braquiária como o colonhão, eles o quê? Eles dominam a área e eles dificultam o quê? O processo de regeneração do meio ambiente ali. Por exemplo, uma área que não está ocupada por uma braquiária ou por um colonhão, ela vai ter mais chance de estar se restabelecendo, saindo as mudas silvestres, naturais da região. Só que o que acontece? Ela ocupa toda a área como um tapete e vai abafando essas mudas. Algumas conseguem sair ainda, né? Que a gente fala, tá rebrotando lá. Às vezes no nosso próprio pasto aparecem algumas rebrotas. Só que o que acontece? Nesse processo, o pasto ali, a forragem, ela é um atrativo pro gado ali. Em algum momento o gado tá com fome, ele pula, vara a cerca, vai lá, pisa na muda que tá nascendo, já tá um esforço que a natureza fez para estar se restaurando, se perdeu ali. E fora o que? O caminhar do gado ali, ele vai compactando a área. E isso vai dificultar cada vez mais que as mudas saiam. Então, por exemplo, o gado ele pesa o que? Na média uns 450 quilos aí, um animal adulto. E ele está dividido o quê? Em 4 patas. E essa pressão que se exerce no solo, ela vai fazer o que? Vai compacta e ali não vai sair uma muda de árvore ali, né? Que o sistema radicular dela não vai conseguir se expandir naquele momento. Então, está suprimindo a vegetação. E aí, o que acontece? A gente fez o diálogo com São Paulo, porque que existe alguns assentamentos, como é o caso do Nossa Senhora, ele tem, na proposta de parcelamento foi feita a escolha de se ter as reservas vinculadas ao lote, que é o caso de vocês. E aí tem a grande discussão, porque em alguns assentamentos alguns respeitam, no caso de vocês respeitam, e outros não. E fica aquela dinâmica. Tem essa área, está próxima do lote, e a gente tem que favorecer o quê? Tanto a obtenção de alimento saudável, como a restauração do meio ambiente. Então a proposta que se segue, que vai ser apresentada pelo Hannes hoje, vai ser essa condição da integração de árvores nativas, que aí no caso cada um de vocês receberam, que aí faltando uma ou outra pessoa para entregar, fechar a cota, mas seria 60 mudas de banana e 60 mudas de manga, né? Mas vai vir as árvores depois. Isso. E aí a gente vai estar estruturando. Então a primeira etapa do projeto é o quê? É a gente trabalhar essa condição da produção, preparando a área para a gente poder obter com o tempo estabelecer a condição do SAF, entendeu? Angariar com alguns órgãos aí a condição das mudas nativas e atrás. Então tem tudo um viés, assim, vocês vão estar e falar assim, Diego, a gente recebeu a muda, não sei o custo. Qual que é o retorno que eu tenho disso? É o alimento saudável, a produção que vai ter lá na área. Se a gente colocar aí, fazer a conta do lápis, vocês receberão um valor significativo em mudas para estar explorando uma área que
oficialmente vocês não poderiam estar mexendo. Então, se abre uma nova área de produção dentro, junto com vocês, né? Então é um benefício que vocês estão... Também tem as frutas nessas coisas. Isso. E a fruta... Aquela terra tá ali sem você usufruir nada dela. Porque né? a gente vai o quê? Vai mudar a ocupação do solo. Hoje ela tá o quê? Ocupada por um capim, ela não tem a árvore, ela não tá abrigando nem a fauna nem a flora. E aí o que a gente vai fazer? Vai estabelecer uma condição que vai estar trazendo mudas silvestres, mudas produtivas, e vai estar fazendo a função ambiental, sequestrando carbono da atmosfera, criando um corredor ecológico junto com a área de APP e a reserva no fundo, para dar uma condição de restauração ambiental. E é muito importante que quem está aderindo tentar assim, executar da melhor forma possível. Por quê? Porque tudo vem num ciclo de trabalho. Onde as ações são bem vistas pelo INCRA, tem um retorno positivo. Que nem a Cris está aqui da comunicação, ela registra isso daí. Tendo essa visibilidade, é mais fácil da gente expandir esse projeto para outras áreas do assentamento, para outros assentamentos, e vocês servirem como modelo, né? Agora, para não alongar muito, né? Aí a gente vai fazer o seguinte: abre agora para o Rani estar podendo apresentar um pouco do sistema. Ele passou o final de semana preparando essa apresentação para vocês, né? Então nada mais justo do que ele estar falando com vocês. E aí, ao final, a gente abre para um debate, para vocês trazer as suas opiniões e a gente fechar o dia de hoje. Aí, depois disso daí, que vai acontecer? O Hannes mais outro técnico vai estar vindo nos lotes para estar acompanhando o plantio, para ver no desenvolvimento. Então, eventualmente, vocês vão estar recebendo uma visita específica para esse sistema, entendeu? Então, que é a continuidade do projeto, para a gente estar acompanhando, ver o desdobramento da questão das mudas silvestres, nativas, né? A gente tentar trabalhar uma metodologia de recuperação de mudas, com algumas mudas que estão brotando na região, para trabalhar com aquilo que é mais adaptado para localmente, né? Então esse é um segundo momento, uma segunda reunião. Só que a gente vai estar trabalhando isso junto com vocês também. Aí eu abro a palavra agora para o Hannes, né? E aí ele vai começar a falar. Pessoal, boa tarde. Bom, eu sou o Hannes, esse nome estranho que vocês estão ouvindo sou eu, nome diferente. Eu nunca vi esse nome, verdade. Então, mãe que gosta e o filho que paga o pato, né? Mas é bonito, viu? Obrigado. Ó, a gente veio aqui para falar um pouquinho desse sistema que o Diego já deu uma abertura pra gente. E aí, qualquer dúvida, se vocês tiverem dificuldade de lembrar o meu nome, vocês podem perguntar pro Diego. E aí o Diego vai respondendo. Pode ser também. O que a gente está pensando em implantar é o sistema SAF, né, que é mais conhecido. O que é o SAF? É o sistema agroflorestal, por isso que significa essas três siglas. Então o SAF, né, o pessoal fala SAF, agroflorestal, alguém tem ideia do que seja, assim, como é que funciona, pelo que a gente já veio trazendo? Pode falar, viu, gente? É só pra gente bater um papo mesmo. Esse SAF, ó, ele é um sistema de manejo de terra, que você vai estar manejando a terra, você vai estar combinando a produção de espécies frutíferas ou madeireiras, por exemplo, que nem a gente tem um exemplo de frutíferas, a manga, a banana que a gente já trouxe. E em alguns locais, outras regiões são adotadas, por exemplo, o eucalipto, o cedro, algumas espécies que você possa ter uma renda futuramente, juntamente com o cultivo agrícola. Isso tudo no mesmo espaço, na mesma terra. Quer dizer, você vai ter um maior rendimento da sua terra. Esse sistema, quais são as vantagens dele? Ele traz como os principais benefícios, os benefícios econômicos e os sociais. Nossa, mas se eu plantasse só milho ia ser mais viável? Não ia ser tão viável. Por quê? Aqui com outras culturas, a gente consegue ter um maior aproveitamento do solo, você consegue ter um maior teor de matéria orgânica no solo, você consegue recuperar a fertilidade desse solo seu, ter uma boa produtividade e além de estar controlando plantas daninhas e pragas, porque vai ter várias culturas. Então, um inseto que dá em uma cultura não vai dar na outra, não vai atacar e consequentemente vem os inimigos naturais, que são outros insetos que se alimentam desses insetos pragas. Então, é uma cultura, é um sistema meio que autossustentável. Então, para plantar só um lote, por exemplo, só encher de floral, isso é errado, né?
assim, não é que é errado, mas Floral. dentro do sistema você tem que ter um manejo específico para o coloral, só para aquela cultura. Aqui você vai ter um manejo um pouco, vamos chegar. Boa tarde. Aqui você vai ter um sistema mais diversificado. Então você tem menos trabalho, você consegue ter uma maior rentabilidade. Aí, aqui é uma foto, não sei se dá para enxergar legal, mas do sistema aqui de safra. Aqui foi feito com café, ali embaixo são algumas plantas de feijão e umas arbóreas, e fica mais ou menos nesse sentido. É isso que a gente pretende estar trazendo futuramente, as áreas que a gente vai estar trabalhando hoje, que elas cheguem a esse porte. Então, a partir daí, o governo viu esse sistema que o pessoal veio estudando, de plantar tudo em conjunto, e viu lá os benefícios dele, e a partir daí ele desenvolveu uma lei, que é a Lei 12.927, em 2008, que ela fala que as áreas de reserva legal que podem ser recuperadas, podem ser nesse sistema SAF, justamente por essa diversidade. Falou, ó, que legal, pô, se eu plantar outras espécies eu vou estar recuperando a área e vou estar tendo uma produtividade boa, bacana, tá utilizando. Então a partir daí ele regularizou, falou, pronto, não precisa só ser nativa, vamos colocar frutífera também, que todo mundo ganha, né? Isso. Então aí ele colocou algumas leis, que porém eu vou ler algumas para não ficar tão puxado, mas ó, a Lei 1, ela fala que a densidade de planta de espécies arbóreas tem que ter entre 600 e 1.700 indivíduos por hectare, mas isso, nossa projeção é um pouco menor, né? E logo quando a gente plantar a nativa vai ser estabelecido. Tendo um percentual máximo de arbóreas nativas, que tem que ser a metade das espécies que vai ser implantadas, né? Aí, número máximo de indivíduos de espécies arbóreas exóticos, metade dos indivíduos da ocupação tem que ser da área. Então, por exemplo, plantar só manga, não, vai atrapalhar o desenvolvimento como um todo. Aí, mais alguma, a manutenção de cobertura permanente do solo. Não está revolvendo esse solo constantemente, por exemplo. Vou só passar grade para controlar, não, vou só aplicar um herbicida para matar tudo e deixar só as árvores. Não, a intenção é o quê? Estabelecer um cultivo direto nessas áreas. Né? Não utilização de espécies problemas ou competidoras. Por exemplo, uma que tem o hábito de trepadeira, que acaba sufocando as outras plantas. Ela mata rápido. Isso, acaba matando. Então, assim, sempre umas culturas que elas consigam se estabelecer num aspecto de floresta, que futuramente vai estar formando uma floresta, só com árvores maiores, árvores menores, e que vai ter um rendimento bacana. Tá? Então, na nossa primeira etapa, o que a gente vai fazer? Bom, vão ser implantadas as mudas de banana, que é da variedade Grand Nine, né, que muita gente me perguntou isso, mas ela é nanica, ela é prata. Ela fica entre o nanica e o nanicão. Mais pra frente eu vou falar algumas do sistema dela. É boa. Ela é tipo exportação, ó. É boa. É boa, né? E a manga Palmer, que é uma manga também que pro mercado é das que tem a melhor aceitação. Eu tenho bem, cara. Então, quem tem sabe que é uma excelente fruta. Então, e entre as linhas, o que a gente pensou? Vamos fazer um cultivo anual, por exemplo. O Diego conseguiu pra gente sementes de feijão. A gente vai estar trazendo na próxima visita para vocês sementes de feijão, vai estar distribuindo para plantar entre as linhas de banana e manga. Mas a gente Depois eu explicar no preço, a linha depois. Isso, tem um desenho facinho da gente. Mas assim, só pode plantar. Pode. O que meu marido ainda mandou perguntar, se poderia plantar abóbora e mandioca. Pode sim. É que a ideia inicial do feijão é porque... Portanto, só um minuto. Pode falar, gente. Porque me perguntaram ainda hoje, aqui, se poderia. Porque eu, por isso que eu não passei para vocês, gente, nada de informação como que ia ser esse plantio, como não ia ser. Você entendeu? Você falou. Eu achava, na minha opinião, não. eu tenho a reserva lá, eu vou plantar o quê? Eu vou plantar uma rua de manga
uma parte de manga, outra parte de banana, E outra só parte? que o capim lá embaixo a gente não vai poder mexer. Essa era a meu entendimento. Mas pelo que você já está falando aí, quer dizer, essa área vai poder ser plantada com outras culturas entre linhas. Então, Ou aí seja, você que não- nem eu aqui, também entre não linha, sei, entendeu? Pode é. falar. E eu também achava assim, que é interligado. Por exemplo, um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de goiaba, um pé de... Entendeu? A gente vai estar mostrando ter aqui, o mas esquema certinho. vai Tem o ser esquema. Era só isso que eu quase, queria. não é bem isso, mas vai ser uma linha de manga, outra linha de banana. Certo. E aí, entre isso, o feijão, que nem só para acabar de finalizar esse assunto, Sim. pode plantar milho, pode plantar mandioca, pode plantar outras culturas. Abóbora, Pode plantar, melancia. pode plantar. Que bom. É que o feijão a gente está falando porque é uma cultura que a gente conseguiu e vai estar conseguindo colaborar Certo. para a gente Bom, desenvolver. isso, E o feijão, ele é uma leguminosa. Então, como é área de pasto, como ele é área de pasto, ele vai descompactar e vai auxiliar ele capta o nitrogênio que está no ar e fixa no solo. Então, para as próximas culturas, você acaba ganhando nitrogênio e diminuindo a adubação. Por isso que a gente pensou no feijão, mas acredito que Mas está você já aberto. tá doce, essas coisas. Tem feijão? É o feijão pérola, né? A variedade que a gente conseguiu. Que bom. Feijão pérola. Aí fica a critério. Certo. Tá? Mas foi uma espécie que a gente conseguiu com mais facilidade. E assim, e além disso, vamos supor, eu tenho lá uma muda de goiaba, eu posso plantar lá Pode. um pé de manga diferente, que está me atrapalhando lá no vaso, eu posso plantar lá? Pode. É interessante. Se for O interessante, fruta, pode plantar. pode plantar. Porque lá eu já plantei um pé de limão e um pé de manga. O interessante é que juntamente com essas frutíferas, tá. a gente esteja plantando também mudas Aqueles nativas. coquinhos que passarinho gosta. Pode plantar, porque a intenção é justamente essa, Chamar os estabelecer pássaros também, uma que floresta, Isso. né, onde a gente vai ter também o rendimento muito e a bom. natureza também vai se beneficiar. Isso. É justo, o raciocínio da senhora está certíssimo, é isso mesmo. Então tá bom. Tá? certo. Então, as mudas nativas que a gente vai plantar, elas vão ser plantadas na frente. Deixa eu já mudar para o desenho que é mais fácil. Então, aqui nesse desenho de círculo, que essas bolinhas, vai dar para ter uma interpretação melhor. Então, essas bolinhas menores aqui serão espécies nativas, que a gente está em fase de aquisição, está tentando conseguir ela. Mas se tiver, por exemplo, você tem uma espécie lá no pasto, você viu, tá pequenininha, fala, eu sei que é uma espécie nativa. Tira, vai ter que arrancar para limpar o pasto. Arranca ela, vai plantar lá na frente. Né? É uma das formas mais fáceis que a gente tem para iniciar esse trabalho. Essas bolinhas aqui com vermelhinhas no meio furada representam os pés de manga. Certo. Então plantamos uma linha de nativa, vamos plantar outra linha de manga. Certo. Aí o espaçamento da manga é 8 metros. Nesse 8 metros, Isso, nesse 8 metros você pode entrar com feijão, com a mandioca, com Tá, uma pergunta, mas aí pode mexer na terra então. Pode. Em primeiro momento pode mexer na terra. Ah, tá. Essa primeira fase, que é a fase que você vai estar abrindo, descompactando o solo. Se quiser gradear, pode entrar com uma grade. Ou Depois- passar aquele risco lá nesses mecanos. Isso. Pode sulcar ela. Ah, tá, É eu sulcar interessante. É Ótimo. interessante fazer isso nesse primeiro momento. Certo. Aí você entra plantando. Né? Pelos nossos cálculos aqui, deu 14 linhas de feijão. Então assim, vai dar uma produçãozinha boa. Gostei. Vai dar Nossa, bacana. adorei. Aí Ótimo. depois vem mais uma linha de manga. De manga. Certo. Aí Mais 8 metros, outro feijão ou cultura de interesse. Certo. Aí vem as bananas, Sim. tá? E a banana, como ela tem um espaçamento menor, ela tem entre plantas 2 metros. E a coisa, a outra lá é 6 metros. 6 metros. Entre plantas, eu acabei esquecendo. Pegar tudo. Entre linhas vão ser depois mais dá pra gente. A gente limita. Tá. Entre Precisa manga, trazer o caderno. Fica tranquilo. A gente faz a postilhinha e traz. entre linhas vão ser 8 metros e entre plantas de manga 6 metros. E as espécies nativas é indicado que se planta de 2 metros entre plantas e 2,5 próximo de uma cultura, entre a linha. Aí vem as bananas, 8 metros da manga, chega as bananas. A gente vai plantar as bananas a 2 metros de distância, uma muda da outra, na linha. Certo. E aí a gente faz com 2,5 metros
a gente planta novamente as nativas. Tanto 2 metros de. Assim como 2 metros de largura. Isso, ó, a de... São 2 metros de um comprimento do espaço Isso. da outra e 2,5 de largura. Entre linhas, por exemplo, ó, da banana para nativa, dá 2,5 metros. Isso. Da banana para a próxima bananeira, 2 metros. Isso aí. E de corredor de um lado também, 2 metros. Isso. E aqui a mesma coisa. Entendi. Porque aqui ela vai estar os 8 metros, essa próxima fileira de manga, e aí você divide esses 8 metros para 2 linhas de nativa. Aí mais uma linha de manga e depois espécie nativa. Tá? Que aí a gente vai conseguindo ao longo do tempo, ou só deixar que o nosso solo ele tem um banco de semente muito grande, né? Que ela vai surgindo, só de você deixar uma área parada, desde que não tenha uma graminha muito alta, fala, nossa, tá sujando meu pasto, por quê? Não é que tá sujando, tem semente lá, ó, tem semente que fica mais de 100 anos no chão sem brotar. Mas mexeu na terra, brota. Mas mexeu na terra, ou deu uma condição favorável, ou ela despertou, porque semente ela tem Mas isso. nós chegamos aqui, nós mexemos na terra, parecia mamona. Da onde é mamona? Estava embaixo da terra. Mas A terra cria um banco de semente. Ó, e outra coisa também, sabe que quando nós mudamos pra cá, tinha os ipê, né, as árvores tudo seca, paineira que nem tem lá no quintal da minha casa, tudo morta. E eu acho que sei lá, a gente acho que ela percebeu que ela não estava mais sozinha, você precisa de ver como Começou, né? assim ela floresceu, ela brotou, era da tudo flor, cana, né? Não sei. era pastagem. Era mesmo. pastagem. Então vocês entraram com outras culturas, melhoraram o solo, vocês melhoraram o microclima dela. Ela falou, pô, agora eu tenho condição de... Então, eu falei, ir pra nossa, frente. ver o pé de paineira, que coisa linda que ficou, sabe aqueles outros já. E a ventania quebrou uma gaia, né? Ai. Lá. E os pés de ipê, que tava aquele pau lá. Ai. Coisa mais linda quando a época dá. Esse ambiente vai estar proporcionando isso, que é o ressurgimento de, às vezes, semente de ipê que está lá, dela poder estar despontando e crescendo e formando esse sistema agroflorestal. Tá? Aí aqui a gente vai estar passando esse material, mas é basicamente esse layout que a gente quer fazer, esse modelinho. Eu sei. Tá? O espaçamento banana, deixar uma linha. E aí a gente vai trazer impresso para não ficar dúvidas. Certo. Certo? Aí, para falar sobre as variedades. Que linda. Ai, uma caixa de banana, mesmo tamanho daquilo ali. Então, a manga, eu ia falar, a manga Power, né? Ela é uma manga hoje que ela tem um conceito de tipo exportação, tanto as duas variedades. Porque ela é uma manga mais doce. Ela é uma manga que, por que o pessoal tem preferido dela? O porte dela é baixo, ela não fica um porte muito alto. Então quando a gente vai colher, não tem tanto trabalho. Imagina se colher. O carocinho é bem fininho, mais O carocinho é carne. fino. Tem mais pouco. O fruto dela, quando ele está de É vez, maior. ele é roxo. Aí É. quando ele já está florescendo, ele fica vermelho. É. Que já é o ponto de colher. Ela é uma manga saborosa, ela é doce. O caroço dela é pequeno, que é o interessante, porque ela vem mais polpa. É. Quem compra quer saber de comer, não quer saber do caroço. Verdade. Né? Vou comer caroço? E a casca é fina, né? Tudo quando você pega aquela manga que metade sai na casca, a hora que você tá descascando. E a manga, a banana, ela tem um porte médio, não é aquelas bananeiras muito altas. O cacho dela é cônico, quer dizer, ela começa maior e vai reduzindo. Não, Vai gente, isso aqui é afunilando. pequenininha porque é prata. É ouro, quer dizer, porque é pequenininha. Mas deu caixa grandão também. Deu grandão também? Não, do outro tipo. Essa daqui também vai ser boa. Os frutos dela são longos, então eles são encurvados, são frutos maiores. Né? Elas são doces, é uma banana considerada doce, essa variedade. Tem banana, achei casca aqui. E quando ela está madura, ela fica bem fresquinha e os pedicelos dela são curtos. Então quer dizer, a maior parte dela é fruto, não é só o pecíolo dela. Sim. Então, por isso que ela é tipo exportação, que é o que o pessoal interessa. Quando você vai vender no mercado, gente mesmo como dono de casa, porque hoje eu sou dono de casa, né? Eu tenho que cuidar. Então você chega, você escolhe o quê? Aquela manga que tem o pé de céu, a banana que está com o pé de céu desse tamanho, não.
Você vai na que tem um fruto maior para você aproveitar e comer mais. E aí? Agora já vamos chegar na produção. Calma. Aí nós plantamos, vem a produção e vocês vão ajudar a gente, vocês vão interferir na venda ou a gente que tem Não, aí vocês têm livre-arbítrio? Aí Livre-arbítrio. a pra condição a fazer. gente tem, por exemplo, a venda, Ah. vocês podem, tem o setor de comercialização, né, que é o coordenador Alessandro hoje, Ah. tem os programas institucionais que é o PAA, o PNAE, o PIPAS. Essa produção pode estar tanto entrando nessa condição como um mercado, a feira ali em Castilho, ou no, futuramente um CEAGESP, toda a condição. E qual que é o diferencial? Aquele trabalho que o território vem fazendo de buscar o selo da agricultura familiar, do SUASA, isso vai vir tudo de encontro com uma produção agroecológica, porque essa proposta nossa é o quê? Vai ser um produto agroecológico, então toda a visão, toda a orientação técnica é o quê? O menor uso de incremento químico, o menor possível, de preferência que não se utilizasse nessas áreas, e aí a gente obter o quê? Um selo agroecológico para você estar vendendo num mercado diferenciado. PAA, um produto orgânico agroecológico, tem um incremento de 30% em cima do valor, então isso daí vai dar uma condição melhor, um retorno financeiro diferenciado para vocês, entendeu? Entendi. Esse é o interesse. Ah, fazer ecológico, o interesse é esse. Ele é um mercado diferente que a gente consegue agregar mais valor. Certo. Eu estou pensando aqui, quem não fez vai se arrepender depois. Com certeza. certeza, Eu Lipe. estou pensando aqui. Com certeza. Foi que veio tudo Tem como ir lá e fazer de novo? Vou falar assim, né, Em Lipe? tempos em tempos. Tempos Primeiro faz um. Ó, Lipe. Ou se não falar assim, ó, ai, caramba, eu não tenho reserva, eu não posso reserva, tirar um pedacinho do meu quintal. Só para acabar de fechar o raciocínio da senhora, a senhora perguntou, a gente interfere? Não. Qual que é o nosso pagamento? É que vocês executem isso da melhor forma e mantenha a biodiversidade. Aí vai ser. Né? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso salário. Sobre esse negócio de veneno, essas coisas, lá na minha casa eu queria tanto meu marido comprar pra me passar na beira da cerca, mas é proibido veneno na minha casa, só passa veneno na laranja. Na laranja ele passa lá um veneno de laranja. Ele não usa, É um não usa assunto de jeito nenhum. complicado. Nessa área é muito importante que não se use justamente para a senhora conseguir vender com essas características agroecológicas e ele vem do projeto de SAF. Por isso que é importante que a senhora não use nem perto dessas áreas. É, meu marido não usa. E a senhora vai ver que ao longo do tempo essa área aqui ela se estabelece, ela se sustenta, então não vai ter praga que vai acabar com todas as bananas. Ele não tá nem carpinho, ele comprou uma roçadeira que agora ele vai lá e o Márcio, um dia eu fui numa reunião e abri a boca de falar lá em casa, né? Eu falei, ai, você tá certo. O Márcio falou assim, que em Pomar a gente só roça e deixa o mato lá. Ele falou, tá vendo? Precisou você ouvir lá o homem falar pra você. Por quê? Não dava tudo. Ele roça e deixa tudo. Lá em casa é aquele colchão, né? Ele deixa tudo lá. Ele não, e eu já prefiro assim rastelar, que eu falo, ah não, eu quero rastelar, eu quero carpir. Mas o interessante de você não deixar o solo descoberto é que vem a chuva, leva a terra, acaba criando É o que erosão. ele fala, E outra é o coisa que ele fala. muito importante, que é de fundamental importante, que você carpiu, deixou lá, ela vai incorporando matéria orgânica dizer, para a não precisa terra. carpir, nem Você está plástico, fortalecendo a sua terra, você está dando alimento para ela. Você por na minha casa vai ter um corredor lá, que é onde que eu planto lá minhas flores. Então eu tirei toda a grama, capeu e tudo. Né? Daí ele fala assim, você tá vendo aqui, ó, olha aqui como é que tá. Ó, a chuva tá lavando tudo. Aí de tanto ele falar, aí eu carpi e jogava pro lado do pasto, né? A grama lá, o mato. Aí ele falou, então ajunta pelo menos no pé da planta. Aí eu tô fazendo isso agora. Por isso que hoje ó, se ouve muito em falar num plantio direto, que é onde não tem, onde você não manda grade em tudo hoje. Hoje o pessoal planta em cima da braquiária, em cima de outras culturas de gramínea que tem no local, justamente para evitar isso. Descobrir o Sobre solo. isso eu tô tranquila. Isso até grandes fazendas fazem isso. Então é o que é um sistema muito viável e que dá certo. Certo. Bom, sobre as variedades, alguma dúvida da manga e da banana? Ainda não. Tem mais? Tem mais Pode ainda. plantar eucalipto? Diga Oi? se tem mais banana. Eucalipto. Pode plantar eucalipto, mas é mais interessante que se plante mudas nativas, de espécies arbóreas nativas, né? Ele vai estar entrando na condição de uma muda produtiva com uso madeireiro. Certo. Então, o que acontece? O Hannes, acho que até o fim da apresentação vai estar falando. Existe um percentual de mudas produtivas, exóticas, que a gente pode estar usando. Então, o eucalipto é o quê? É uma planta que veio da Austrália. Então, ela é uma planta externa da nossa realidade
Então ela vai estar entrando nesse conto dessas plantas. E às vezes o que acontece? O eucalipto ele vai demorar, para você poder extrair a madeira, vai ser o quê? Uma média de 7 anos. E o importante é o quê? A gente produzir alimento, não produzir celulose para o agronegócio. Tirando Né? acaba com a terra, no E ele eucalipto, puxa né? também O água água. do Isso. solo. Puxa muita água. Aonde Então, tem ele vai estar planta, competindo. a planta A terra não fica sobe. ressecada. Certo. Pegar as águas da fruta. Então, que é descarta isso. É. Não seria interessante estar utilizando eucalipto E no momento. principalmente, como a gente está plantando próximo da reserva, não é interessante Que nem porque vai- a gente vai- precisa vai mais de te- espécies isso. nativas do que espécies exóticas, Certo. né, que vêm de fora. Tá certo. Bom, então pra gente plantar lá na área, o que a gente pode estar fazendo? Uma roçada prévia, que é você ir lá roçar, pode ser com trator, né, pode ser manual, deixar pelo menos ali a grama que está no local com 10 centímetros de altura, justamente para não descobrir o solo, que nem a gente está falando. E o preparo do solo, ele pode ser usado na semeadura de cereais no cultivo mínimo. Por exemplo, só passar o sucador. Você roçou lá a área, vem, passa o sucador, mais fácil. Vem, planta feijão, dá uma... Tá bom. E a marcação de covas vai ser, né, como são poucas espécies, a gente não tem muito trabalho, a gente pode fazer Aquela tabelinha mesmo que você passou. isso. É Faz uma facinho. garda e vai. E vai mantendo. Se puder, pega uma trena, ó. Deu 2 metros uma banana da outra. Mede ali 2 metros, pega um pau de gabarito, faz um gabarito, Caminho. faz 2 metros. Tudo com pena, Cava o buraco. A cova. Vamos ver. Bom, então, o coveamento. Ele deve ter a profundidade de 30 centímetros de profundidade, pelo menos 20 centímetros de diâmetro, que nem está no desenho ali. Pessoal, é importante entender que isso daí é uma orientação padrão, entendeu? Essa orientação que ele está passando é ideal, por exemplo, para muda nativa. Alguma condição de alguma outra espécie, que por exemplo, vamos enriquecer esse SAF com outra espécie que vocês vão ter disponível. A cova ela pode ser feita de forma diferente, mas a gente está colocando um padrão que aí cada situação vai se distinguir, mas não foge muito disso daí que ele está explicando. Que é Não, mas tem que principalmente fazer, para faz essas certo, né? espécies. Então não pode gradear. O primeiro preparo que você vai, por exemplo, a gente vai ter o acompanhamento da equipe. Então, ali vai falar assim, ó, a área está compactada ou não, por exemplo. Se tiver uma característica de uma área compactada, em alguma situação, falar assim, ó, vai ser necessário a gente gradear essa área para quebrar, ou entrar com um subsolador, alguma coisa, para quebrar o pé de arado, alguma situação assim. Na implantação ele é permitido. Mas no desenvolvimento, depois da implantação, isso daí não é interessante ser feito novamente. Por quê? Porque a gente está estabilizando a área, entendeu? Aí na hora que você revolve o solo, você está quebrando a estrutura daquele solo que ele está sendo condicionado dentro do sistema. Então, num primeiro momento, você pode estar indo preparar a área, e aí num segundo momento, que já tiver plantado as mudas, a gente vai fazer o quê? O cultivo mínimo, entendeu? As culturas intercalares, por exemplo, vai ser o quê? É profundidade baixa, então você vai entrar com um cultivador ali numa área baixa, por exemplo. No feijão, por exemplo, vai ser o quê? O feijão é raso, entendeu? Então ele vai mexer pouco na estrutura do solo. Então, e ela sempre vai estar rotacionando essa atividade. Então a gente vai trabalhar com cultivo menor, só que você vai estar podendo fazer esse revolvimento de solo, só que de uma forma mais equilibrada. Porque vocês vão acompanhar, né? Isso. Aí o pessoal, durante a semana que vem, o pessoal vai estar acompanhando vocês já. A gente vai fazer uma conversa depois, ver a previsão de quando vocês vão estar implantando, para no dia a gente poder estar passando aqui. E passar uma orientação assim, no pontual para cada um, porque cada área é um caso específico, né? E inicialmente, como o Diego já falou, a adubação a gente vai estar colocando 100 gramas de fertilizante químico, apenas nessa primeira adubação, que ela é de NPK, que é o formulado, né? De nitrogênio, fósforo e potássio. Esse que vem, 100 gramas é pouquinho, acredito que, não sei como é que a gente vai fazer para conseguir, mas quem tiver outro adubo também, pode estar de 10, 28, 6. Ei, traz pra nós, mas é que é rápido. Rapaz, Situação tá crítica. Ali é pecado. Não Assim, gente, é importante salientar o que assim, o que o Rani está passando é a recomendação. Então, por exemplo, às vezes nem tudo a gente consegue efetivar tudo bonitinho no papel. Então a gente vai procurar
algumas outras alternativas. Por exemplo, você não tem um adubo, mas tem um esterco curtido, alguma coisa que vai dar para melhorar a condição. A gente às vezes não consegue fazer tudo o que a gente precisa, mas a gente tem que, é um processo de estabelecer uma condição melhor no solo. Então, eu tenho a fezes de galinha, curtida e tudo. Vai inverter vai inverter o solo e ali você vai estar misturando e vai estar condicionando esse solo numa condição melhor, entendeu? Porque o adubo bom, o melhor adubo que a gente tem é o que a gente tem hoje em casa. Então esse adubo que a gente vai utilizar, seja o esterco, seja algum formulado que a gente tenha. Então esse adubo que a gente está pretendendo utilizar. Né? Aqui é só... E como o Diego falou do esterco, a gente pode estar colocando 3 litros de esterco por cova. Né? Então a gente vem, mistura lá no fundo, com a terra que a gente tirou, mistura o esterco ou a adubação que a gente tem, mistura, deixa lá no fundo e vem e planta. Né? E aí para irrigar, é interessante que no primeiro momento a gente faça uma irrigação. Né? Mas graças a Deus a gente está com tempo de chuva, está chovendo bem. Mas se não choveu, você sentiu que a planta tá moada, tá sentida, se tiver condição, é importante que se irrigue pelo menos até ela se estabelecer. Umas 2, 3 irrigações é muito importante fazer. Desde que se não tivesse chovendo, tivesse sol que judia da gente, né? É importante fazer essas irrigações. Pessoal, é importante assim, a água, no momento do plantio das mudas arbóreas, é importante que o interessante seria o que? Você está colocando 5 litros da água por planta, por quê? Você revolveu o solo, tá ali, então você colocou aquela terra, ela não está compactada junto com a estrutura do solo. Na hora que você coloca a água, ela automaticamente aquela água vai passar pelo torrão de terra no entorno da raiz e vai passar e vai percolar, né? Ela vai vazar para os lados do solo. E ali ela vai estar fazendo uma ligação do quê? Do sistema do solo com o solo e a planta e o ar, né? E a água. Então, ali ela vai ter condições de puxar os nutrientes do que está no entorno do solo. Se não, a falta da água, ela não consegue puxar esse nutriente. Então, no momento do plantio, seria interessante o quê? Uns 5 litros da água por planta ali você está podendo colocar, inicialmente para ela dar esse start dela começar o fluxo de puxar os nutrientes do solo. Se você não colocar água, você perdendo tempo, você perde mais de 20%. Exato. Se não perder tudo, viu? Porque... Tem que jogar. Tem que jogar, é importante. Plantou, tem que jogar. É importante que nem quando ela sair daqui, dá uma olhada nas mudas, vou plantar hoje. Dá uma olhada nas mudas aqui e leva a água pro local. Que aí você plantou porque a planta está sofrendo por uma mudança, por um estresse. Ela está modificando, falou, opa, peraí, estão mexendo comigo. Então é importante que a gente dê a melhor condição para ela conseguir desenvolver e ir para frente. Por isso que é importante você estar molhando. Não tem essa grama brava de cavalo, que fala, cara, o gramão é forte, não é? Ele morre, né? Depois volta tudo. Se você plantar e você, no momento que você plantar e não jogar água, deixar perto, você perde. Porque eu tenho muita experiência em plantar lá direto. Aí, na área, por exemplo, tem plantas daninhas, o mato está alto. O que a gente pode estar fazendo? Inicialmente, é interessante que a gente faça só o controle mecânico, né? Se precisar, como já foi falado, fazer uma gradagem ali, passar uma grade. Porque fazer o controle químico a gente vai acabar atrasando esse selo de agroecológico. Até você conseguir estabelecer a área. E outra, o que acontece? O glifosato principalmente, que é o que a gente normalmente usa, o que? Ele se fixa com os colóides do solo, né? Com a estrutura que forma os grãos do solo, ele se complexa e ele vai persistindo no solo por um período muito grande. E aí o que acontece? Às vezes uma muda nativa que está surgindo ali no meio das plantas, ela entra em contato e ali ela vai ser prejudicada por esse resíduo do agrotóxico. Então, o interessante é que o controle mecânico para evitar esse resíduo do agrotóxico que vai estar prejudicando, pode estar tanto prejudicando a nossa produção e é uma molécula que é um veneno, né? Então, a gente tirar ela do nosso sistema de produção o quanto melhor possível, entendeu? Bom, e a vedação da área? Como vocês falaram, aqui a gente, graças a Deus, encontra um ambiente que já é vedado, né? Onde todo mundo aqui tem cerca. Mas é muito importante reforçar, falar, mas eu posso soltar
minha vaca ali, tá com mato. Não solta, porque justamente cai no ponto que o Diego já nos falou. A vaca acaba compactando o local, às vezes alguma muda nativa que está nascendo acaba perdendo. Então, é muito importante que a gente consiga vedar esse local adequadamente e não colocar animal lá. Só a gente mesmo está passando lá, já é o suficiente, já está alterando. Então, só a gente para estar mexendo. Por isso que é importante a gente colocar uma cerca no nosso local. Bom, o que eu tinha para passar no nosso bate-papo é isso. Agora o Diegão toma à frente aí e a gente continua esclarecendo as dúvidas aí que precisar. As dúvidas que tem, um pouco vocês já tiraram, mas está aberto para dúvida. Lembrar assim que o SAF, ele tá com o objetivo do quê? Da gente restaurar o sistema. Umas informações assim que é interessante saber, que os estudos que assim, do pessoal, do Instituto de Biodinâmica, e lá de Botucatu e outros fontes de pesquisa, eles apontaram o quê? Que o SAF, ele faz o sequestro de carbono mais do que um ambiente simplesmente reflorestado. E aí você vai perguntar, Diego, a gente vai explorar esse SAF até quando? Porque assim, o SAF, ele é um sistema em evolução. Então assim, quando é dentro de uma área de APP, no que não é o nosso caso, seria 20 anos. No caso, aqui o que acontece? Essa área que a gente está trabalhando é uma área que está sendo regularizada através do CART e tudo mais. Então o que acontece? Até o ano que vem, a gente vai estar estabelecendo o cadastro ambiental do assentamento, onde engloba todos os assentamentos, né, em conjunto, para estar trabalhando essa condição das reservas legais. Então, vocês já estão se adiantando uma condição de estar recuperando essa área e estar tendo uma condição de produção. Por exemplo, se por um equívoco se faz todo o processo de licenciamento do assentamento e ali não se prevê a instalação de um SAF, a gente perderia essa área como uma fonte de uso sustentável indefinidamente. A gente não poderia estar entrando, só poderia estar entrando com o reflorestamento. Então a gente transpassa essa condição já para vocês de estar podendo aproveitar essa área, né? Então é muito importante nessa condição. A condição dos agroquímicos, agrotóxicos, não é o objetivo do projeto, mas a gente entende o quê? A gente está trabalhando uma condição de transição agroecológica. O que isso significa? Aqui a fazenda, ela antes era o quê? Era pastagem. Ela era o manejo era o quê? Era um manejo convencional, um manejo que explorava a condição do solo. Infelizmente a gente tem um entendimento que o pecuarista ele é tão duro, né? Então ele investe muito pouco na qualidade do solo. Ele vai, explora até acabar o solo. Deixa a braquiária ou outra capineira aí com baixa condição de suporte, por isso precisa de uma propriedade grande para estar explorando. E aí quando a gente entra para nossa área, nosso solo está judiado. Então toda essa condição, esse ciclo que o SAF vai proporcionar, vai dar uma condição aqui de melhoria do solo. Vocês vão ver assim que a condição, o que vocês vão ter que utilizar para frente, quando o sistema estiver rodando certinho, é o que vai estar dentro do seu lote, você vai estar utilizando para extrair sua produção. Você não vai ter que ir lá na revenda, comprar um saco de adubo para tirar a produção. O próprio ciclo que a planta faz, que vai acontecer, vamos entrar com adubo verde, esse ano eu tirei um feijão. Aquela entrelinha, em vez de deixar em descanso, vamos entrar com um pouco de adubo verde, por exemplo. Outra opção que a gente poderia estar entrando é uma crotalária. Por exemplo, um adubo verde, você pode tirar a semente pode ser vendida e você vai estar podendo incorporar isso. Então o que vai acontecer? Ao longo do tempo, você vai observar o quê? Hoje a cor da terra lá é o quê? É um marrom meio claro e tal. Com o tempo, o que vai acontecer? Essa terra vai escurecer. E essa cor escura, o que isso significa? Matéria orgânica. E a matéria orgânica ela é vida, né? Os restos vegetais que estão se decompondo lá, estão dando uma condição de ambiente melhor para vocês. Então vai ser a acidez do solo vai estar controlada, a condição de micro-organismos. E o que acontece? Aí vocês vêm e perguntam pra gente, mas eu vou plantar lá, o bichinho vai comer minha fruta e tudo mais, porque já é perto da APP ali. A condição é o seguinte, a praga, uma coisa que a gente aprende muito na faculdade, a praga ela não é a praga da laranjeira, não é a praga da banana, não é a praga ela é um ser que come. E ela tem preferência por algo. O Márcio ele gosta de lasanha, mas se não tiver lasanha, ele vai comer arroz e feijão. Então é a mesma coisa, o que acontece?
Como que tem? Hoje a gente vive num ambiente que desequilibrado. Quando a gente coloca a condição de estar num ambiente equilibrado, essa praga ela reduz. Por quê? Porque ela vai ter passarinho que vai estar indo lá. O passarinho vai dar uma bicadinha lá na nossa fruta? Pode dar. Só que ele vai estar comendo a lagarta que está desfolhando a nossa produção. Às vezes o plantio de milho que você vai fazer em outra área, você vai ver que vai estar sendo menos atacado do que em outro momento. É muito comum que a gente planta o milho aqui nessa região, dá muito espodóptera, não é? Aquela lagarta do cartucho. O que acontece? Tem o passarinho que come ela. Se não tem nenhuma árvore, se não tem nenhuma condição favorável, o passarinho vai embora. E aí, a lagarta tá um banquete bonito ali. Aí, por exemplo, eu vou mudar, vou ficar rotacionando cultura. Mas aquela lagarta, ela ataca o algodão, ataca uma série de outras culturas também. Então, ela só muda o nome dela, mas é a mesma danada ali. Então, a condição é o quê? A gente vai estar estabelecendo uma área que, no final das contas, não é só uma área a mais para vocês produzir. Vocês vão ver que a condição ambiental do seu lote como um todo, ela vai estar melhorando, né? Então, e o que isso significa também? Pensando politicamente para vocês. Quando a gente participou do PDRS, acho que alguns de vocês estavam envolvidos lá, né? Na proposta, para fazer o SAF e tudo mais, com a Secretaria do Meio Ambiente. Um dos critérios que eles avaliaram é o quê? A experiência que as organizações estão participando lá tem na produção do SAF. E hoje vocês já vão começar a ter uma experiência. Então, quando no futuro tiver um próximo edital, vocês já vão estar numa outra condição frente a esse tipo de atividade. Então, e a tendência é o quê? O mundo hoje, ele quer comer alimento saudável. O agronegócio, as grandes empresas, elas não estão preocupadas com a saúde do consumidor, estão preocupadas com o dinheiro. E sobrou para quem produzir alimento saudável? Para nós, a reforma agrária. Então, o que acontece? Já não é um dado antigo, já é um dado velho. Que 70% da alimentação do brasileiro vem da agricultura familiar, são de vocês. Então, a condição dessa produção, ela tem que partir de vocês. E a gente não pode ficar repetindo o que o pacote tecnológico das grandes empresas que são movidas pelo capital, de estar fazendo assim, eu vou dar banho de veneno aqui na minha produção, que vai estar tudo protegido, não sei o quê. Mas a água que eu estou tomando vai estar contaminada. Porque a chuva vem, a PP está lá embaixo, aquela água, ou ela entra no perfil do solo ou vai direto para o córrego. Então essa água vai estar contaminada. Depois a gente não entende porque tantas pessoas têm câncer hoje em dia, entendeu? Antigamente era um caso raro, hoje em dia a gente vê que muitos companheiros nossos sofrem. Criança, né? Era? 9, 10 anos, 12 anos, tudo. E nas regiões que mais assim, Já nasce por dia. México, Isso. que nem na região ali de Jales, Santa Fé, ali, que eles produzem muito mexer com uva, banana, laranja. E aquela região ali de câncer, que é o veneno da uva que mais causa, eu acho. Então aí a gente tem que pensar o quê? Trazer uma condição melhor da alimentação, porque você vai comer a produção, só que você vai estar ofertando também para o comércio. Então a gente vai transpassando isso daí. Aí, gente, eu queria aproveitar assim, para vocês tirar mais algumas dúvidas com a gente, pra gente estar... Botando assunto